Olá, amigos e amigas, eu sou Nadir Trainotti, sou professora de Biologia e quero compartilhar com vocês o meu entendimento sobre o capítulo 13 do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que nos ensina a resistir e manter a fé firme em Jesus Cristo nas demandas da maldade que existem, né? Nós sabemos que hoje todos nós passamos por lutas diárias e não se corromper frente a tantas ofertas de malícia e maldade se torna ser bem-aventurado. Não conseguimos fazer isso sem Jesus Cristo. Então eu sou uma seguidora do Senhor Jesus Cristo, creio em Jesus, tenho Ele como único Senhor. Somente Ele, para Ele é a minha vida. Graças te dou, Senhor. Sou convertida há 15 anos, né? 15 anos que eu venho estudando a palavra do Senhor Jesus Cristo, ouvindo muitos que falam, mas sempre discernindo através da leitura e pedindo a Deus que nos livre, né? Nos livre do engano. E eu tenho como temor maior sempre o engano. Ele existe, ele é evidente e traga e engole a muitos, né? Mas quem ainda não assumiu Jesus como sendo o único Senhor? Quando nós cremos em Jesus, nós não bobeamos. É a palavra dele que nos guia. Por isso que a palavra diz: luz para meus pés é a tua palavra. Nós não vamos tentar discernir a palavra para que ela nos favoreça. A gente obedece o que ela diz. E sempre, né, Jesus também diz: orai e vigiai. Muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Então, ser escolhido seria a melhor das soluções, né? Ser escolhido por Deus para entrar em seu reino. Então, existe o reino das trevas e o reino da luz. Reino da luz, Jesus é o Senhor. No reino das trevas, Satanás é quem fez toda a lambança, todas as ordenanças e tem só um propósito: roubar, matar e destruir. Destruir a espiritualidade do ser humano para com Deus, né? Essa comunhão. Quem crê em Deus e em Jesus tem a chance de restabelecer esta união com Deus. E a união com Deus em Jesus é o melhor de todos que pode acontecer. Então, creio em Jesus, né? Então, nesse livro do Apocalipse, né, eu tenho, no meu entendimento, termina tudo na segunda vinda do Senhor Jesus. Como nós estamos há 2000 anos à frente, eu entendo que muitos feitos já aconteceram desde lá, desde que Jesus Cristo veio, e vai terminar com a sua segunda vinda. Na verdade, o livro pode até se referir desde muito antes, tá? E muito antes da própria vinda, da primeira vinda do Senhor Jesus. Todos os livros, toda a Bíblia, ela se completa, né? Muito bem, é uma leitura que faço. Quem escreveu foi João de Patmos, quem ditou foi Jesus e nós lemos. A gente faz a leitura. Chance de acertar? Temos. Chance de errar na leitura também. Tanto é que se você for um estudioso, nossa, quantas maneiras, quantos, né, que fazem as leituras e fazem de acordo com pano para manga. Eu vejo assim: Deus escreveu de uma maneira que é para ter manga, pano para muita manga. Então, muitos são os leitores, muitos são os que falam, né, a respeito, e vou também falar um pouquinho. Se vou ler errado, digamos, se não é bem isso, vai ter aquele que lê de uma maneira. Quem sabe Deus dá um pouco para um pouco para outro, né? Mas enfim, quero fazer a leitura. E é claro que essa leitura que faço, né, do Apocalipse 13, não veio só da minha capacidade, veio ouvindo os outros e lendo e relendo e observando o testemunho que o mundo dá. E então concluí, poxa, é isso. Vamos ver então. Aqui diz assim, né? Eu fiz slides de 13, colocando mais versículos juntos para facilitar. Diz assim: então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia.
E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vamos ver o que podemos tirar daqui então. Subir significa que emergiu, né? Mar aqui é nações. Besta, império. O império que vem das nações, tá? Este império, 10 chifres são as variedades de poder. 7 cabeças, aqui eu posso ter, eu entendo assim, essas 7 cabeças são tempos, 7 a totalidade de tempos, cabeças é o que organiza o sistema. Então, de um século a outro, o que nós vamos ter? Nós podemos ter uma mudança na organização, mas continua sendo a cabeça que rege, né, toda a estruturação de uma nação. Então, os 7 cabeças aqui significa que, desde que a gente conhece a humanidade, que ela precisa de uma hierarquia para se organizar, para que, digamos, ocorra a facilidade das transações, né, precisa de governo. Na verdade, as pessoas querem, elegem, né, governos. Então, essas cabeças também é a organização de sistemas. Então, no nosso sistema hoje, a gente pode dizer que é uma cabeça, tá? Neste tempo, uma cabeça, uma organização. Cabeça é onde ocorrem todas as organizações, as partes centrais da mobilidade para que possa suceder, né, o trabalho diário. E sobre seus chifres, então, 10 diademas. Os chifres são os poder. Então, a gente vê na história, o que a gente vê? A gente vê a ascensão de pessoas no poder, morre, sobe outras, pessoas que caem, mudam uma forma, vem a outra. Tudo que a história sempre conta. E não muda, né? Sempre as pessoas querem um governo. Quando nós entramos em Jesus, o nosso governo é Deus. Sobre mim só tem um governo, Jesus Cristo. Do vereador ao presidente é Jesus para mim. Fora daí não tem nada. Não existe esse tipo de organização colocada, alicerçada, né? Veja, se nós estamos há 2000 anos à frente, desde Jesus, digamos, o que temos hoje não é o alicerce, é o telhado daquilo que foi construído. Você pode trocar de pessoa, trocar de partido, sobe partido, desce partido, troca pessoa, sempre a mesma coisa. Por quê? Porque elas estão sobre um alicerce já feito. Ninguém vai dizer agora vamos mudar tudo isso. Não funciona. Por quê? Porque é feito para não funcionar. É feito para não funcionar. Porque para funcionar só se você estiver no reino de Deus. Não é eu sou cristã e vou lutar por uma vaga, por um diadema, né? Uma função de autoridade. Bobeira, não funciona. A palavra de Deus manda é sair disso. Não dar confiança. Como que eu sei? Vamos continuar aqui então. E sobre suas cabeças, nomes de blasfêmia. Títulos de blasfêmios a gente pode ver, né? Que, por exemplo, aqui, ó, só para fazer o raciocínio. Ó, a besta era um leopardo, pés de urso, boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Bom, leopardo, urso e leão refere-se aos impérios, desde a Babilônia até o Império Romano. Na verdade, a Bíblia fala de 4 impérios. Estes foram impérios políticos que a Bíblia fala. E a pedra, né, Jesus Cristo veio quando estava o Império Romano. Depois disso não tem mais o impérios. Tem essas bestas, ó. Essa besta que sobe do mar é o próprio Império Romano. Tudo que se tem hoje veio do Império Romano, tá? Mas com a morte e ressurreição de Jesus, essa autoridade de Satanás foi tirada. Então o dragão, Satanás, ele teve seu tempo ferido de morte. Uma cabeça. Então,
a cabeça também se refere naquele tempo houve ferida de morte. Por quê? Ela foi curada, estamos ainda caminhando. Deus sabe o que faz. Nós estamos caminhando, estamos no tempo dos gentios e é tempo de resgatar. Deus vai resgatando aqueles que são dele. Então, nesse tempo, a gente, quando conhece Jesus Cristo, não quero mais isto, não me anelo mais porque eu já tenho o Senhor, eu já tenho presidente, Jesus, eu já tenho vereador, Jesus, eu faço parte do reino da luz, então eu não, muito menos entregar voto, não se entrega, gente. O sistema político que veio do mar, aqui essa besta é o sistema político, que o que você vê hoje, ele veio desde lá dos impérios, da Babilônia, da Medo-Persa, grego e depois o Império Romano. Jesus Cristo, quando veio, tinha o Império Romano sitiando Israel, que dominou tudo e crucificou também, junto com os judeus, Jesus Cristo. Então todos combateram Jesus nesse tempo. Mas Jesus venceu, e vencendo, então, neste tempo, cabeça foi ferida. Graças a Deus que foi ferida. E o dragão, depois disso, ele foi preso, né? Por isso que aqui diz assim, ele entregou, e deu-lhe o seu poder. O dragão Satanás deu o poder, seu trono e grande autoridade aos sistemas humanos de organização. Para quê? Ele fez isso para que continuasse, então, ao mesmo tempo que ele vem para matar, roubar e destruir, ele também coloca à prova o cristão. O cristão é colocado à prova. Qual prova? A prova da fé. Se você tem Jesus como Senhor, você não precisa de outro governo. Mas eu estou nele. Mas nem para isso, não é por isso que você tem que dizer amém e festejar e colaborar e dizer que está certo, porque não está. Sistema maligno. Desde quando que você vai assinar embaixo no sistema maligno? Saia dela, povo meu. Hoje mais ainda, porque aqui esses primeiros versículos é uma descrição de como surgiu essa besta, né? Essa besta do mar, que vem até hoje. Mas depois aparece a besta da terra aqui, que se uniu a essa besta do mar. E hoje vivemos a união dessas duas bestas, que se tornou pior ainda. Né? Muito bem. Então aqui o Satanás entregou o poder ao sistema político. Não é à toa que quando é época de eleição, as pessoas vão nas ruas e festejam é poder satânico. Por quê? Porque ali ele é adorado. Quem é de Jesus se afasta disso, não tem conversa. Por que você vai brindar e comemorar se você já tem o seu governo? Você não pode ser hipócrita. Você não pode ter espírito de rã. O espírito de rã é assim, eu tenho Jesus lá no meu quarto. Fora do meu quarto eu sou do mundo. Vê como isso é vida dupla, né? Espírito de rã significa vida dupla. Saia dela, povo meu. Então, grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como que fora ferida. Então, essa ferida de morte foi o tempo em que Jesus Cristo veio, primeira vinda, morreu, ressuscitou, tirou o poder de Satanás, elegeu um novo céu. Ele é o novo céu, assim como ele é a terra prometida. Novo céu foi feito, já está vigente. Não tem que vai novo céu, né? Enfim, a nova terra, no meu entendimento, a nova terra está sendo construída. Cada pessoa que é removida do reino das trevas para o reino da luz, então faz parte dessa nova terra, dessa nova promessa, dessa nova palavra, né? Muito bem. Foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa toda a terra aqui, a gente deve ficar atentos, mais à frente vai ter mais uma explanação, são aqueles que ouvem falar de Jesus Cristo, como nós vamos vê-los assim, Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou. Primeiro século, os apóstolos fizeram, divulgar o Evangelho, fizeram o que Jesus
um anúncio, né, da Boa Nova. Então aí começou a se travar todas as batalhas e as perseguições. Os imperadores sempre combateram a cristandade no primeiro, segundo, terceiro século. Perseguições sangrentas de morte, né? Fácil de ver na história. Já no século 3 a 4, o Constantino, ele adere ao cristianismo. E quando ele adere, né, ele se tornou cristão, já começou a ficar um pouco diferente. Aparentemente muito bom, porque as perseguições pararam. E o imperador Teodócio, então, ele oficializa a religião cristã, o cristianismo, como sendo a religião oficial do Império Romano. Então tudo ficou conveniente. Quem era cristão, quem não era cristão, porque o imperador assim disse, todos ficaram cristãos. Tá? E esse anelamento então, é que fez com que aparecesse, depois nós vamos ver ali, a besta da terra. Tá? Deixa eu só avançar um pouco aqui, senão eu avanço na palavra e esqueço de avançar aqui no... Então, adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. A besta dizendo quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela. Tá? Então, por conveniência, o império sempre foi quem iria contra, né? Mas só que, pessoal, ir contra aqui, o cristão ele não vai fazer frente para barganhar poder. Ele se afasta, ele diz, por que os cristãos eram perseguidos? Porque dizem, o meu Senhor agora é Jesus Cristo. E esses imperadores aqui sempre fizeram templos para serem adorados como Deus. Por isso títulos blasfemos, né? Eles tinham esses títulos porque Deus nunca deu poder a eles para governar dessa maneira, e muito mas o dragão deu. O dragão aqui é Satanás. Então, Satanás continua a sua ação de destruição do ser humano, da espiritualidade humana, através desses impérios políticos, tá? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância. Então, justamente isso. Terminou, porque aqui, ó, 42 meses. Eu entendo que foi o tempo que foi dado até que aparecesse essa besta da terra, né? Quando aparece a besta da terra, começa a mudar os entendimentos, começa a mudar as falas e as falácias, o engano se tornou pior. Então, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitavam no céu. Então, justamente foi essas perseguições dos primeiros séculos, as perseguições de sangue, de sangrentas contra os cristãos, tá? Até que houve a oficialização da religião cristã como sendo a religião do Império Romano. A partir daí, então, houve mudanças, construções de catedrais, salões, enfim, né? Mas a dragão deu o seu poder ao império político, né? Aos imperadores, e que isto não acabou porque continua até hoje, tá? Então vamos ver aqui, só mudando aqui. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, essas perseguições sangrentas, né? E deu-lhes autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Se expandiu, todo o globo tem. De uma maneira ou de outra tem governo humano, tem chifre de poder e diademas de funções de autoridades. E que isto é feito por Satanás, de acordo com o livro que está aqui, né? Estas falas. Então, Satanás deu esse poder. Porque agora o trabalho de Satanás, ele, no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 3, nós vamos encontrar que ele foi preso, né? Prisão no abismo. Significa que ele foi impedido de se encarnar para tomar o lugar de Cristo. Mas todo o livro do Apocalipse 13, ele também tem um ponto, um ápice, que seria quando essa besta do abismo subir. Aliás, tem 3 bestas no Apocalipse, né? A do mar e da terra, que é citada aqui no 13.
E depois nós temos a besta do abismo. A besta do abismo é a própria encarnação de Satanás. Quando ele é solto, ele vem e ele vai tomar o lugar de Cristo. E as pessoas que não estão escritas no livro da vida vão adorá-lo. Então, observe uma coisa que é bem interessante, tá? Esse livro tanto fala desde lá do primeiro século, como ele vai falar do ápice, até na segunda vinda de Jesus Cristo. É esse tempo. Então, essas palavras, Deus resumiu tanto que tem só os pontos chaves, mas a gente tem que olhar a história, como estamos há 2000 anos à frente, fica até mais fácil para nós, mais fácil que outros. E se torna difícil por causa do engano. Mas enfim, então nós temos o ponto alto, o ápice do capítulo 13 é justamente quando aparece a besta do abismo, que é a encarnação de Satanás. E tudo isso também se refere às pessoas que vão adorá-lo. E adorar Satanás significa que não tem o seu nome escrito no livro da vida. E que aceita muito bem o que está acontecendo. E acha que pode fazer frente. Quem poderá lutar contra isso? Não é o cristão. Então, o que tem de cristão achando que vai ficar eleito por voto, porque tem boa intenção, é engano. Pior do que engano, tá? Está cumprindo a palavra. Pior que isso, deve pensar se está com o seu nome no livro escrito da vida, se seu nome está no livro da vida. Que aqui vamos ver aqui, ó. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Esse habitar sobre a terra não é sobre terra barro, tá? Não é sobre a globo terra. É a terra que se refere todos que já estão como cristãos, já receberam. Vê, depois que o Império Romano ele oficializou a religião cristã como sendo a oficial, crendo, não crendo, entendendo ou não entendendo, todos se diziam cristãos. Era até obrigatório. Então, habitavam sobre a terra, pronunciava cristão, cujos nomes não estão escritos no livro de Jesus, no livro da vida. Se alguém tem ouvidos, ouça. Vocês estão... Esse tem ouvidos aqui, ó, se a pessoa está inclinada pelo Espírito a compreender que o que você vê hoje, o testemunho desses governos humanos é do maligno, que é bobeira achar que você vai resolver e vai votar em alguém interessante, porque você está dando voto para Satanás. Você está adorando esse sistema e acha que vai poder fazer frente. Não acabamos de ler aí quem poderá lutar contra isso? Que também se refere quando Satanás vem. Você entende? Essa palavra, ela é eterna, né? Que Deus escreveu aqui, ela tanto vale para o primeiro século, como vai valer agora nesses últimos tempos que a gente vive. Por isso que às vezes a gente fica confuso. Mas está se falando daquele tempo ou se está se falando do futuro? Se fala daquele tempo, se fala do futuro. O ápice do capítulo 13, é a subida da besta do abismo, que não está sendo falada aqui, está sendo falada no capítulo 11 e no capítulo 17, e outros trechos também da Bíblia, né? Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Santo é o separado, aquele que creu em Jesus Cristo, né? Tem que crer. Jesus é teu Senhor. O resto não existe mais, tá? Você sai do reino das trevas para o reino da luz. Agora, olha aqui, ó. Cristão que quer combater o seu perseguidor, levando-o na prisão, cativeiro, a palavra diz que ele também vai para a prisão. Se ele mata na espada, ele também vai ser morto à espada. O que significa isso? Não lute contra este tipo de sistema. Não queira combatê-lo. Não queira dar uma de esperto e achando que está trabalhando para Deus. Você vai cair nessa palavra. Jesus ensina o seguinte: quando alguém persegue, você tem que orar pelo seu perseguidor.
Você tem que dizer, Senhor, nós temos perseguidores, abençoa, perdoa, não sabem o que faz. Por quê? Porque Satanás, ele anela exatamente isso. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Então, o verdadeiro santo, aquele que crê em Jesus Cristo, ele ora por seus perseguidores. Ele não faz frente, ele não se une para combater perseguição. O reino de Deus, ele é sábio, né? Deus é sábio. Se ele coloca esta palavra aqui é para a gente seguir. Ah, mas então eu vou morrer. Bom, melhor, a vida não termina aqui, né? Porque o santo, ele crê que a vida vai continuar. Não tem que ter medo, né? A gente não deve se deixar levar pelo medo e ficar... e querer fazer justiça, né? Muito bem. Agora sim, então, aqui aparece a besta da terra, né? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Muito bem, vamos ver aqui o que é essa besta da terra. Vi subir, ela apareceu, emergiu. Significa que é preciso alicerçar primeiro, para depois ver as paredes subindo, quando se faz uma casa, né? Mesma coisa. Quando ela aparece, é porque ela já foi trabalhada um pouquinho antes, para que ela aparecesse. Terra aqui, lembrem de Moisés, né? Sempre lembro disso. Moisés, ele tirou o povo do Egito para a terra prometida. Então, terra prometida hoje aqui, terra aqui é a palavra de Jesus. Jesus é a terra prometida, Jesus é a palavra. Então, um cristão, quando ele habita a terra, ele habita a palavra. Ele faz uso da palavra. Te é permitido? É permitido nós usarmos a palavra na nossa lida diária. Usamos sim, claro. Nós usamos. Quem que nunca usou o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O ensinamento de Paulo, a armadura, né? Revestivos da fé e da espada, que é a palavra. Então, você faz uso da palavra para a nossa vida diária. Nós usamos sim, nós estamos habitando a terra. Então, subir aqui significa que foi dentro da religião. Esse emergir da terra foi uma besta que surgiu tomando a palavra de Jesus. Ó. Outra besta, ó. Essa besta que é um império religioso. Qual? Não é qualquer um, é aquele que fala da palavra de Jesus Cristo. Aquele que fala de Jesus Cristo é a besta da terra aqui citada. 2 chifres, poder, né? Semelhante ao cordeiro, e falava como dragão. Usava da palavra, mas a fala era maligna. Combate a palavra, né? Então aqui o combate à palavra de Jesus nada mais é que falava como dragão. O capítulo 17, por exemplo, só fala isso o tempo todo. O tempo todo o combate à palavra de Cristo. O anticristo vem combater a palavra. E a gente lembra também do engano de Eva. É assim que está escrito? É mesmo assim? Então a sutileza satânica, ela vem usando a palavra, mas é dragão, tá? E para quê? Para enganar. Enganar. Por que é uma besta? Porque se tornou um império. E o império, então, ele se expande. Agora, como que surgiu? Eu já citei aqui, ó. Século
século 3, 4 e 5. Então, começou lá com a adesão de Constantino a Cristo, imperador. Depois, Teodócio ele oficializa essa religião como sendo oficial do Império Romano, e a partir daí, então, a união dos imperadores com os bispos que tinham controle, a demanda da igreja, né, da palavra, e começaram, então, a fazer esse conchavo. Nesse conchavo, os imperadores não abriram mão do seu império. Quando você vem para Jesus, você abre mão daquilo que você é. Né? A sua autoridade você entrega a Deus. Ah, tá, se você entrega a sua autoridade a Deus, a autoridade do Senhor passa a exercer a tua vida. Porventura, um imperador deixou de fazer uso da estruturação, do alicerce, das suas leis, para colocar o Evangelho no lugar? Hoje, você escuta algum governo dizendo, hoje a lei é o Evangelho? Eles usam, porque eu creio em Jesus. Creio de boca para fora, porque faz uso das outras coisas. Só é sistema maligno, tá? Maligno, melhor é cair fora. Então, esse anelamento dessa igreja do século 4 e 5 com os imperadores tornou-se a besta da terra. A religião católica que está representada aqui. O catolicismo é essa besta da terra que surgiu. E a sua fala, o seu ensinamento era de dragão. Quer dizer, o império não deixou de ser império. A igreja só foi favorecida, construções de catedrais, de salões, e ficou rica, né? Rica, eu ainda usando da palavra, e houve o domínio, então. O domínio espiritual estava aqui nessa besta, ainda está, né? As suas filhas, né? Hoje nós temos as filhas dessa prostituta. Mas quem gosta de tudo isso é o dragão. Ele está preso. Preso significa que ele não pode se encarnar sem que Deus dê essa autoridade para ele. Ele não é permitido se encarnar. Mas o seu ápice ele vem e ele diz, agora eu sou para tomar os seus. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida fora curada. Então, esta besta da terra exercia toda a sua autoridade de acordo com a besta do mar, representada pelo Império Romano, Império Político. E toda a terra, todos os que estavam aí vendo a cúpula da igreja, né, dessa igreja que nós conhecemos como católica, né, hoje, os cristãos, eles começaram a adorar a primeira besta. Quem? Quem é que tinha sido ferida de morte? Aqui é o dragão. Adorar ao dragão. Uniu os dois. Essa união fez com que adorassem ao dragão. Então o cristão começou a ficar tonteado, não sabendo mais discernir quem era o Senhor. Você tem que ser firme quando diz que Jesus Cristo é Senhor. Você tem que ser muito firme. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é Senhor, você tem Senhor e você está no reino da luz. Não tem outro. E operava grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. A gente vê na história, né? A gente vê sinais, prodígios que são questionáveis e que são suspeitas, né? A gente não tem coragem de dizer é satânico, né? Porque a gente fica quieto, só assiste, só vê, principalmente que estamos digamos, 2000 anos à frente da história. Estes sinais tanto se referem a esse decorrer da história, dessa besta da terra, da besta do mar, se uniram, depois vem as filhas, né?
Também as filhas, você não vê nenhuma igreja combatendo o sistema político. Nenhuma. Como que elas vão combater? Se unindo a elas mais ainda. De tal maneira que está fácil governar hoje. E ainda se dizem cristãos. Eu não vejo assim. Não vejo. Quem é cristão é de Cristo. O resto não existe. Teu governo é o Senhor Jesus. A gente não deve se associar a diademas. O que são as diademas? Aquelas funções de autoridade. Por quê? Porque nessas associações, partidos, inimizades, confusões, facções, brigas e mortes, onde é que vai ter onde é que mora ali, ou onde é que está a essência do Evangelho? Não tem. Fuja, saia. Quem aprovou tudo isso? Esta besta. Essa besta do mar. Me perdoe, pessoal, troco essas dúvidas. Quem promoveu toda essa confusão, tá? É essa besta da terra. Hoje em dia fica muito difícil tentar falar que o império político, que este sistema político não tem nada a ver com o Evangelho, que é obra maligna, que o melhor é dizer não e não votar. As pessoas têm vida dupla, se dizem cristã e andam com camisa de partido. Mas já se vê que não é assim. E estes sinais também se referem ao ápice. Quando a besta do abismo subir, ela também vai fazer sinais e prodígios, e que vai enganar a muitos, tá? A muitos. Principalmente aqueles que não estão escritos no livro da vida. Esses é que ela vai enganar. Vamos ver aqui, vamos continuar. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, enganava os cristãos. E lhes dizia que fizessem uma imagem. Aqui, é no decorrer da história que a gente vê. A gente vê esses sinais acontecendo, enganando. O engano ele está presente, e estava presente aqui também. E fizessem uma imagem sobre a terra, eles diziam que fizessem uma imagem. Essa imagem aqui é a imagem ferida de morte. Considerando que essa ferida da espada, né, a besta que recebera a ferida da espada e vivia, é Satanás, né, no tempo que ele foi derrotado na cruz. Antes disso ele tinha domínio religioso e ele tinha o domínio político. Então esses dois domínios é o que ele almeja, mais ainda o religioso. Por quê? Matar a espiritualidade do ser humano significa ganhá-lo, tirá-lo de Deus, né? Mas ninguém tira aquele que é de Deus, né? A gente sabe disso. Mas, então ele vai atuar justamente em querer matar a espiritualidade. E ele precisa do poder da religião. Qual? Principalmente aquela que fala de Jesus. Ele quer combater Jesus usando a palavra. O combate que Satanás faz é usando a própria palavra. Lembrem de Eva. Quando Satanás tentou Eva, ele disse, é assim que está escrito? Então é exatamente isso que se faz, né? Hoje em dia o engano é tentando buscar na palavra todas as formas para dizer, estou fazendo de acordo com a palavra e com os princípios. E depois a gente vê para o testemunho que não é nada disso. Então, essa imagem aqui é o Papa. Por que o Papa? Porque a gente vê lá no século V, século VI, né, surge o Papa. O Papa, antes disso não havia Papa, havia apenas bispos, né?
ele surgiu como uma imagem dessa besta, porque ele agregou o poder político e o poder da religião. Os dois ele tinha nas mãos, e ainda tem. Mas mais evidente nessas histórias, né, no século 6, 7, 8, 9, 10, a gente vê isso tão evidente. Ele chegava a colocar coroas, né, em reis, tanto poder que teve o Papa. E ele se expandiu, né? A expansão dessa besta foi em toda a terra, né? Ela está presente. E também o poder que ele tem, né? Essa imagem. Jesus disse, olha, não chameis ninguém de Papa. Ele deixou essa deixa. Somente a gente tem que chamar de Papa o Pai do céu. Fora daí já não está, né? E ele se diz Pai dos cristãos. E ele é a imagem dessa besta ferida da espada. Por que a imagem? Porque ele reuniu esses dois poderes, ainda ele tem, né? Foi-lhe então concedido também dar fôlego à imagem. Significa que ele passou a ter poder. Que tipo de poder? Ele era soberano, o Papa. Ele rege toda essa igreja, né? Ele é vitalício, né? Depois que ele é eleito, só a morte, enfim. A gente vê então que foi concedido dar fôlego a essa imagem. Ela existe, da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Também a gente vê na história quantas pessoas perderam a vida por não adorarem o Papa. O Papa tinha toda a palavra. Ele tinha esse poder na palavra, talvez mais acentuado que hoje. Hoje também tem, e a gente está como que mesclado, né? Como que separado esses poderes. Não estão bem unidos. A besta do mar e a besta da terra estão unidas. A besta da terra promoveu essa imagem. E essa imagem ainda está muito bem descrita no capítulo 17. Essa imagem da besta. Vamos continuar aqui, fechando então. E fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, escravos, fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. A mão direita é a que a maioria usa, né, como sendo a principal, aquela que rege, né? E na fronte seria a maneira de pensar, ou na fronte. Então vejam bem, estes sinais, né, hoje em dia, desde lá do Império Romano, tinha que ter autorização para se fazer qualquer coisa. Ninguém podia fazer o que bem entendia. Desde lá. Hoje também. Comprar e vender. Digamos que você tem uma mercadoria e queira vender numa cidade, no centro da cidade, você não consegue. Tenta vender picolé na praia. Quando a praia está lotada, vê se você pode. Você vai ser barrado, você tem que ter o alvará, você tem que ter licença. Tem que ter o sinal da besta. Qual o sinal da besta? Da besta do mar, do império político. O império político ele fecha de todas as maneiras para obter os seus. É assim que ele se sustenta. Quem aprova tudo isso? A besta da terra. Então, ele fez que, na verdade, aqui a gente pode dizer a imagem, que ela reuniu esses dois poderes. A imagem, então, ela permitiu. Vai ficar mais intenso? Vai, quando a besta do abismo subir, que é a encarnação de Satanás, como um líder. Ele quer os dois poderes, tá? Ele quer o político e ele quer o religioso. Eu diria que mais o religioso, porque a sua intenção é matar a espiritualidade do ser humano. Como que ele consegue? Enganando, fazendo que o engano entre na testa. Então, entrando, por quê? Por que se tornou isso aqui um engano, né? E algo que está acontecendo? Se a gente parar para pensar, se nós estivéssemos só no reino de Jesus, não precisaria nada disso. Vale o quê? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse capítulo 13 aqui fala o tempo todo que Deus não está sendo colocado em primeiro lugar, né? E amar ao próximo. Então não precisaria de nada disso, gente. Não precisa de prefeitura, não precisa de governo, não precisa de limite de nação. O evangelho é uma única só.
E hoje em dia a batalha, é até interessante, né? É a batalha para se fazer uma globalização, uma única religião e um único governo, os dois poderes, a imagem. Unindo estes dois, aquela Babilônia que foi, lá em Gênesis não está escrito, a Torre de Babel erguida novamente. Olha o trabalho para se erguer tudo isso. Isso aqui não acontece da noite para o dia. O final dela é a vinda de Satanás. O Satanás será solto da sua prisão. Esse prisão aqui não significa que ele não é inativo agora. Ele está atuando através dessas bestas aqui. A besta do mar e a besta da terra. Se tem algo que me irrita, pessoal, é que hoje, eu falo porque aconteceu comigo e meus olhos se abriram. Por exemplo, assim que eu me converti, comecei a frequentar templos, né? Igrejas, casas, reuniões, onde tinha um pastor, né? Então, no início, eu fui feliz. Nossa, agora eu vou trabalhar nessa igreja, toda faceira, eu quero ser útil para Deus, meu pensamento, né? Tá. Quando eu chego lá, depois de um tempo, na época da eleição, a campanha, a época de caça, né? É a hora que se caça, é a hora da prova. O pastor começa a fazer referência a políticos que começaram a entrar. Nunca os tinha visto lá, mas eles começaram a aparecer só na campanha e elogiando. Digo, não acredito, eu já tinha aversão. Graças a Deus já sempre há uma certa aversão, né, a toda essa iniquidade que acontece no sistema político. E acontece, né? Ninguém chega a ser vereador se não se vender. Vereador. Agora pense para ser deputado. Quantos apertos de mãos e conchavos tem que ser feito? Aí para ser, meu Deus, para ser presidente, então você tem que ter o alvará do Papa para ser presidente, né? Tem que ter o alvará da besta do mar, a imagem, perdão, da terra. Elas continuam exercendo o seu poder. E as pessoas, não sei, tá? Então, eu não sei o que são essas pessoas que ficam aplaudindo estas pessoas. O certo seria, olha pessoal, eu não digo que orar é bom, a gente tem que orar sim. Agora, fazer campanha, votar, entrar em partidos e facções e dizer este foi escolhido por Deus é um título blasfêmico. Pronto, basta, né? Então, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal e o seu nome da besta. Claro, hoje você não consegue fazer nada se não tiver o alvará de licença, a marca. E vai ficar mais intenso, porque à medida que a tecnologia vem e é implantada, ela ajuda a controlar mais facilmente esse controle, essa marca, né, de comprar e vender. E as pessoas aqui, essa fronte aqui, é porque elas concordam com tudo isso. A besta da terra concorda com tudo isso. Quem promoveu tudo isso é a imagem, né? Essa união dos dois poderes. Gostaram. E aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. A sabedoria que eu entendo aqui, ó, é justamente para esse número 606. Alguns estudiosos se referiram que João de Patmos estava se referindo a Nero. Então veja, já lá no tempo de Nero, ele já mostrava este domínio do Império Romano, e depois, então, no decorrer da história, aparece essa besta da terra, né? A religião apoiando tudo isso. E hoje em dia, quando você vai votar, na cabeça de hoje, né, é por voto aqui. Em outras demandas, em outras nações, pode ser de maneira diferente. Mas a maioria usa do voto, né? O voto nada mais é que dizer amém para tudo isso, eu concordo. E quando você pega uma cédula, você tem número de homem. Então, é um sistema humano,
esse número de homem aqui significa sistemas humanos que são estimulados e dado poder por Satanás e aprovados pela besta da terra, que é o sistema religioso. Cá entre nós, né? Cá entre nós, pessoal, você tem muita gente que sabe da palavra e fala bem na mídia, né? Eu ouço discursos maravilhosos. Nenhum eu encontrei dizendo assim, ó, olha, o sistema político é um sistema da besta do mar. Essa é a besta do mar. Se você estiver a favor, votando e se anelando, você está adorando o dragão. Você não ouve isso. E é o que esse livro diz, é o que esse capítulo 13 fala. Por quê? Esta igreja está favorável. Porque cá entre nós, né? Se vocês estiverem me ouvindo até agora, fico feliz se estiverem me ouvindo até esse momento. Mas pensa comigo, se uma grande igreja que tem filiais em todo o globo, império, se expandiu. Ah, mas não é católica, é uma filha. Capítulo 17 fala da grande prostituta e das suas filhas. Por que elas se tornam filhas? Porque elas agem da mesma maneira. Elas colaboram com esse sistema político. Colaboram e colocam gente ali, as bancadas evangélicas, em todo lugar. Mas na hora de fazer a Constituição, é Constituição humana. Não tem que dar a vez por todo mundo tem o direito. Aí entra a liberdade religiosa. Um cristão, pessoal, cristão que é cristão, ele sempre vai dizer, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está em trevas, não tem outro Senhor e nem outro meio de se chegar a Deus. Tem que ser bem fino. Agora você tem gente que se diz cristã e está abraçando qualquer outro tipo de situação, porque vai perder voto, porque é isso, porque é aquilo. E as igrejas que colocam uma bancada inteira lá e começam a eleger os seus, num alicerce maligno, igual o outro. Satanás faz festa. Por que ele faz festa? Porque simplesmente estão adorando a ele. Que no reino de Jesus não tem que ter nada disso, gente. Toda essa estrutura de sinais e marcas de compra e venda só existe no reino das trevas. No reino da luz não tem isso. Não precisa. Então, é tempo de resgate, tá? Se você chegou até aqui, eu acredito que o tempo no qual nós estamos hoje é um tempo de resgate. As pessoas têm que ser levadas a Cristo e para que Cristo as salve. Jesus usa os seus agentes para falar, né? E a besta do mar é um império político. A besta da terra é um império religioso. A união dessas duas é a imagem da besta que fora ferida de morte, próprio Satanás. E ele vai vir nestes dois sistemas, ele quer. O que nós devemos fazer como cristão? Rejeite tudo isso. A palavra manda rejeitar. Rejeitar não é combater, não é fazer frente e querer tomar esse poder. Não se associe. Se você é um cristão, se associou a um vereador, fez com a chave, como é fácil de ver, né? Dá nojo. Vida dupla, vida de rã, gente que se diz cristão fazendo campanha de camisas para prefeitos, para governos. Vai dar onde isso? Vai mudar? Não muda. Satanás é que se diverte com a pessoa e faz essas lambanças todas que tem. E como faz, né? Agradeço a Deus, espero que ajude, espero que possa ter ajudado aquele que quer compreender. E é uma leitura, a leitura que eu fiz desse capítulo 13 é esta. E tenho certeza que você vai ouvir outros e outros e outros, se você quer entender. E tem outras leituras, tá? Mas o testemunho que a história nos dá é esse testemunho que eu acabo de ver.
na simplicidade e em poucas palavras, né? A gente não tem tanta habilidade assim. Mas que Deus fale. Obrigado. Até mais.